Olá, muito boa noite. Começa agora o programa Opinião desta quarta-feira, dia 22 de abril de 2026, dia do descobrimento do Brasil, não é isso, professor? E hoje nós estamos aqui recebendo a visita, de novo, para a alegria e a pedido dos nossos telespectadores, do professor, cientista político e analista Vinícius de Moraes. Boa noite, Vinícius. De Carvalho. Pois é. Eu já estou todo atrapalhado. Vinícius de Carvalho. Boa noite, Vinícius. Seja bem-vindo. Boa noite, Kleber. Boa noite, Lorenberg, Alves. Boa noite para o público aqui, né, do programa Opinião aqui da TV Pantanal. Um imenso prazer e uma honra ser chamado pelo nome do poeta, né, Vinícius de Moraes, né, que inspirou minha mãe a colocar o meu na época, né? Mas eu sou Vinícius de Carvalho. E assim, eu prefiro chamar não de descobrimento, mas de chegada dos portugueses, assim, sabe? Porque os povos originários, né, já estavam aqui há muito tempo, né? Então, descobrimento é numa perspectiva eurocêntrica, né? Do europeu, quando ele chega, começa tudo, né? Então, descoberta pelos portugueses. Pronto, ou chegada dos portugueses, conquista pelos portugueses. Colocados nos is. Eu prefiro assim. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite, Kleber. E aí, como é que foi esse negócio do 22 de abril, na sua opinião? De 1500. Né? Boa noite, Kleber Lima. Boa noite, professor. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos nós telespectadores, a razão maior do nosso programa. O que é descobrir? Além de ser verbo, descobrir é desvelar, abrir tudo o que está encoberto. Isso é descobrir. No nosso caso, como já existia povos aqui, então não há descoberta. O que há aí, de fato, é um outro encontro, um outro caminho para se chegar a um povo que estava aqui e aproveitar e usufruir das terras que estavam aqui. Isso que basicamente é isso. Não se discute sobre isso, mas que até hoje tem gente que fala de descobrimento, fala. Assim como fala que o golpe de 1964 foi uma revolução de 1964. Alguns, né? Ou contra-golpe, né? Alguns falam até hoje. Né? Verdade. Narrativa, né? Eu não gosto muito dessa palavra narrativa, porque a palavra original, boa, narrativa, é quando você conta uma história da literatura, então você narra alguma coisa. Eu prefiro falar mentira. Pronto, está resolvido o problema. E nem fake news não precisa, né? Não. Eufemismo, né? Muito bem, eu preciso fazer a abertura adequada, então vamos lá de novo. Muito boa noite. Começa agora o programa Opinião, nessa quarta-feira, dia 22 de abril de 2026, aqui direto da TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, aqui de Cuiabá, Mato Grosso, centro geodésico da América do Sul e o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e hoje tenho a honra, como já apresentado, da presença do professor Vinícius de Carvalho e também do decano aqui da Opinião, também professor Lorenberg Alves. Aliás, ontem foi o dia que o que eu falo sempre se confirmou, né? Muda tudo, muda o apresentador, muda o convidado, mas o professor Lorenberg não muda, porque ontem eu tive um problema e acabei não conseguindo chegar aqui no horário, fui substituído com muita competência pelo nosso produtor, o jornalista Peterson, e o programa transcorreu de maneira muito boa, a parte que eu consegui chegar em casa e assistir, com a ex-deputada e também professora Rosa Neide. Muito bem. Vinícius, pois não, vamos começar sem essa coisa do 22 de abril. É uma data oficial e é assim que chama, né? Sim. Data oficial é feriado, já foi feriado até, mas não é mais feriado, mas é a data oficial de descobrimento do Brasil, que marca essa chegada mesmo do Pedro Álvares Cabral e comitiva a Porto Seguro, na Bahia, né? Nas praias brasileiras. E curioso é que 19 de abril, foi outro dia, né? Domingo passado, é o dia do índio. Então podia unificar essas datas, né? Porque assim está bem próximo, né? E 21 Tiradentes. E Tiradentes também que foi falado. E não sei nem se pode falar mais dia do índio, né? Porque a coisa já mudou um pouco. Talvez seja dia do indígena ou dia dos povos originários. A coisa vai complicando, a gente precisa se atualizar. Mas hoje, nesse dia de 22 de abril, o que movimentou a cena política em Mato Grosso foi a visita do senador Flávio Bolsonaro
que veio a Sinop, aqui no Nortão, aqui em Mato Grosso, em visita a um evento lá chamado Norte Show, né? Isso. E foi todo mundo para lá, exceto o povo do PT e da federação, o resto estava tudo lá. Como é que você avalia isso, assim, essa corrida que todos os pré-candidatos, a governador e a senador, à exceção da Natasha Slessarenko pelo PSD e por óbvio, do ex-ministro Carlos Favaro, todos os demais estavam lá. Você acha que isso... O que explica isso? Então, Kleber, vocês estão falando, né, de 1500, né? Na época, Portugal era uma monarquia, era o rei Dom Manuel, né? Que era o rei de Portugal, até foi ele que recebeu a carta do Pero Vaz de Caminha, né? Relatando, que é uma carta bonita, inclusive. Né? Poética, né? Poética. E nessa carta o Pero Vaz já pedia um favor, né? Envolvendo o genro dele, né, que tinha cargo, né, lá em Angola, enfim. O patrimonialismo nasceu ali, né, na certidão de nascimento do Brasil, né, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Mas onde que eu quero chegar? Hoje o príncipe herdeiro visitou Mato Grosso, né, da dinastia, da monarquia Bolsonaro, né, que é o filho mais velho, né, primogênito de Jair Bolsonaro, que está pré-candidato a presidente, né, da República pelo PL. E, assim, algo interessante a ser observado. Os presidentes da República e candidatos a presidente, eles têm vindo pouco aqui em Cuiabá, né? Aqui na região metropolitana, eles têm ido mais no interior. Você pode observar lá em Rondonópolis, né, em Lucas, né? E aí Sorriso, Sinop, e mais uma vez isso se confirmou, né? E também a busca pelo agro, né? Como você bem trouxe, é um evento, uma exposição, né, do agronegócio que está ocorrendo lá em Sinop, a Norte Show, né? Esses dias teve a Show Safra em Lucas também, enfim. Também com o aeroporto cheio de aviões, né, imensos, né, para Show Safra em Lucas. Então, essa busca pelo agronegócio, né? Ele fez essa opção, né? Ao invés de vir aqui na capital do estado, né, ele fez a opção de ir para outra capital, né? Para a capital do Nortão, né? Que é Sinop, como eles se identificam lá, inclusive, até hoje, né? E, assim, essa busca de quase toda a elite política aqui do estado é pela força, né, que o bolsonarismo tem aqui, né? O Jair Bolsonaro teve, na última eleição, 65% dos votos aqui válidos, né? No segundo turno deu quase 2 por 1, né? O Lula teve 35, números redondos, né? E o Bolsonaro 65. E, assim, tudo aponta para que esses números se repitam, né? O Lula talvez suba, o pessoal, a Rosanete talvez tenha falado isso aqui ontem, né? Eles estão falando em 40% até 50%. 50% acho que é exagero dele. Também né? acho. Mas 40% no segundo turno eu acho viável, porque o Lula está com a máquina, tem entregas aqui no estado, enfim, né? Então ele deve subir dos 35 para uns 40, 40 e poucos, né? E o Flávio, né, se passar para o segundo turno realmente, o Flávio caía para uns 60, 50 e tantos, né? Porém, ele deve ser o vencedor em Mato Grosso, então por isso esse cortejo todo, né, em busca da bênção dele, né? Tanto da parte do Piveta quanto do Wellington, né? Que é do PL, enfim, Abílio Zé Medeiros, né? Todo esse pessoal. Né? Tem uma palavra que se usa no popular, professor Lorenberg, eu estou tentando ver se que é o equivalente a frenesi, que se usa, é ferninho, como é que é? Como é que é? Ajuda aí, Gerson, você fala. Que palavra é essa que as pessoas usam? Quando a pessoa está com frenesi, mas não fala frenesi no popular, fala está ferninho, uma coisa assim. Mas assim, eu vou usar frenesi, já que eu não lembro a outra. Mas esse frenesi, na sua avaliação, Lorenberg, ele corresponde à realidade dos fatos? Por que eu pergunto? Porque assim, se todo mundo apoia o Flávio Bolsonaro, isso deixa de ser um diferencial para todos, correto? Porque está todo mundo igual. Essa é a minha pergunta para você. Kleber e amigo telespectador, antes de mais nada é preciso dizer uma coisa muito simples. A visita de um pré-candidato, eu não gosto dessa palavra pré-candidato, porque não existe no Brasil pré-candidatura. Não existe. Mas a lei fala em pré-candidatura. Mas essa é outra. Né? Pré-campanha, pré-candidatura, é uma outra discussão que valeria aí 2 ou 3 programas. Como nós não temos esses 3 programas tudo de uma vez, vamos deixar essa discussão para depois. Mas é praxe, é muito comum alguém que quer e o que pretende ser candidato, e sobretudo à presidência da República, visitar alguns nichos. É muito comum. E aproveita exatamente o momento em que tenha muitas pessoas ali próximo, que é o caso. Ali tem uma feira, tem todo o movimento e tem um grupo grande de pessoas. E aí o tal mata 2 coelhos com uma cajadada só. Você tem contato com um número grande de pessoas
e, ao mesmo tempo, começa a visualizar ou viabilizar a sua candidatura à presidência da República. Agora, as pessoas que vêm pegam carona. Porque, veja, amigos, pega carona exatamente por uma... Como tem muito movimento, como tem muitas pessoas indo para lá, bom, eu vou entrar aqui porque vai sobrar para mim alguns votos dessas pessoas. É exatamente por isso, porque projeto mesmo não se tem. Não se tem discurso. Não se tem nada. Então as pessoas vão por conta da força, do apoio e da visibilidade que isso pode sim ser provocado. É exatamente isso que nós temos. O que não é novidade, amigos. Não tenha isso como novidade. Não tem nenhuma novidade aí. Nenhuma novidade. Isso é velho, é antigo. Se você buscar no século passado, você vai encontrar o mesmo retrato. Quando Fernando Corrêa da Costa, que era o grande líder da UDN, ia para qualquer lugar, também ia todo mundo junto para aproveitar exatamente esse apoio, esse transcurso para poder obter votos. Quando Lula ganhou as eleições aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, em 2002, só um detalhe, o Lula não perdeu em nenhum município do estado de Mato Grosso, ganhou em todos. Em 2002, quando o Lula ganhou, deu-se também a mesma coisa, da mesma forma. Aquele grupo de pessoas todo indo na onde o Lula foi. O Lula não foi lá no interior, veio na capital. Veio na capital. Mas isso acontece, amigos, sempre acontece. Então, o mais importante disso, e aí é para provocar o amigo telespectador numa reflexão simples. Para provocar o amigo telespectador, porque quem vai votar, quem vai assinar a carteira de trabalho de todos eles é o eleitor. O eleitor olhar as coisas com racionalidade. Não cair no oba-oba, porque nós estamos exatamente no momento de epa-epa. Não é oba-oba. E racionalizar as coisas. Trazer tudo com a razão. Porque quem vai assinar o contrato de trabalho é o eleitor. E esse eleitor não pode cair na onda do oba-oba. Ainda que venha votar para A, B ou C, pouco importa para quem você vai votar. Mas tratar as coisas e os movimentos com muita racionalidade. Vinícius, funciona, vou insistir nesse assunto, funciona, você acredita que o fato de todo mundo estar lá, de um pré-candidato, que não tenha tanta relação assim, inclusive ideológica, com o Flávio Bolsonaro, ou com o Bolsonaro, porque o Flávio ainda é um líder em formação, né? Você bem colocou que ele é herdeiro, né? O príncipe herdeiro de um suposto legado ou patrimônio eleitoral que se supõe que o pai dele ainda tenha. As pesquisas indicam que sim, mas a transferência a gente sabe que é um mito. Você acredita que funciona estar lá, pessoas que nem têm tanta afinidade ideológica assim, dá resultado eleitoral? Porque, por exemplo, foi o Jaime Campos. Eu vou até ter uma matéria para a gente mostrar daqui a pouco que ele teve um princípio de vaia contra ele. Foi o Mauro Mendes, que é do União Brasil, que não estará coligado, provavelmente, com o Bolsonaro. Pelo menos aqui não vai estar com o PL. Foi quem mais? Foi a Janaína Riva, que é do MDB, que é um partido que, inclusive, aqui é atacado o tempo todo pelo Abílio, que é o principal líder do PL hoje. Pelo menos o mais popular, né? Então, dá resultado isso, na sua opinião? O principal líder do PL, deixa o Wellington ver isso, né? Mas assim, eu estou falando do ponto de vista político mesmo. O maior, o mais popular é ele, né? O Wellington é questionado o tempo todo. Ninguém questiona se o Abílio é bolsonarista, mas o Wellington, sim, tanto que ele tem um apelido de melancia nesse sentido. Sim, é verdade. Em termos de melancia, assim, o Galvão, que lá, inclusive ele estava em casa, porque ele é de Sinop, ele mora em Sinop, né? E, segundo ele, a colheita de melancia vai ser boa esse ano. Né? Falou aqui, inclusive. Ele veio aqui, né? Pois é, ele brincando, né?
Então, um ponto importante, Cleber, que eu até lembrei depois, assim, em Mato Grosso deu 65-35, porém em Sinop deu 75-25, né? Em Sinop foi 3-1. Para cada voto do Lula deu 3 o Jair Bolsonaro, né? E foi uma das regiões mais bolsonarizadas do Brasil. Do Brasil. E Roraima, que foi a maior votação do Bolsonaro, deu 76-24, né? Se o norte de Mato Grosso já fosse um estado separado, né, seria uma Roraima, quer dizer, seria um dos estados mais bolsonarizados. Uma Santa Catarina, né? Isso, uma Rondônia, o Acre, né, que foram os estados de maior votação, né? E vamos lembrar que lá foi um dos epicentros da questão daquele movimento de resistência, tudo que houve ali nos meses de novembro e dezembro, né? Logo após dos bloqueios. Pronto, os caminhoneiros, né? E muita gente do 8 de janeiro também, né? Vamos lembrar que saiu de lá, né? Tem, inclusive, alguns condenados lá, né? Tem, né? Pois é, de Sinop. A própria Rosana Martinelli, né, que foi prefeita de lá e está pré-candidata aí pelo MDB, né? A deputada federal. A mulher da Transterra, como é o nome dela? A Mirtes, né? A Mirtes da Transterra. Pessoas menos famosas. Sim, foi candidata a prefeita lá, né? Contra o Roberto Dorna. Sim. Lá eram 50 tons de bolsonarismo, né? A Mirtes e o Roberto Dorna. Tinha que escolher qual tom de bolsonarismo, né? Tanto que a abstenção branco e nulo lá em Sinop deu 31%. Deu altíssimo porque o eleitor mais de esquerda preferiu abster, né? O branco e nulo do que escolher um tom de bolsonarismo, né? Então tem esse significado também que é importante, né? O que eu quero destacar? Todos eles querem buscar esse apoio, porque, como eu falei, o Flávio Bolsonaro, se passar para o segundo turno, né, o anti-Lula, né, quem for o candidato anti-Lula, porque é importante olhar a intenção de voto espontânea, Cleber. Tem muita gente comemorando, acabou a eleição, polarizou Lula e Bolsonaro. Olhem a espontânea. A espontânea que expressa o voto consolidado, que é aquela quando o eleitor não tem a lista e pergunta assim, quem você vai votar para presidente? Ele já fala de modo espontâneo. É ali que você tem que olhar, que ali é o voto sedimentado. E nessas o Flávio está na faixa de 15, 18, né? Não está com 30 e tantos, 40, como ele aparece na estimulada, né? Como se chama, né? Ou seja, ainda podemos ter uma virada. Tem gente que acha improvável, mas eu acho difícil, mas provável que um outro candidato passe para o segundo turno contra o Lula, né? Mas, de qualquer modo, o anti-Lula aqui em Mato Grosso vai ter aí 50 e tantos, 60%, né? Então, justifica essa comitiva toda, né? Essa fila, né, de políticos buscando beliscar alguma coisa, né? Porque, por exemplo, o Jaime Campos, ele tem eleitores bolsonaristas, o Jaime. Tem, claro. Né? E tem uma base boa em Sinop, em Volta Floresta. Isso, né? Na região norte, né? Porque ele tem muitos pecuaristas, muitos empresários rurais, né? Presidente do sindicato rural, aquelas lideranças bem tradicionais, né? Que são vinculados a ele, que são bolsonaristas. E tem eleitores também que são lulistas, né? Então, essa busca, né, pelo Flávio vai nessa linha. E ele foi perguntado, quem você vai apoiar? Ele né? falou. Ele acabou falando para o Wellington e Medeiros. O governo é o Wellington e para o Senado é o Medeiros. Estava lá também o governador Otaviano Pivetta, né? Sim, verdade. Que é de um partido que também não estará coligado com o PL aqui. E tem uma questão óbvia também sobre o senhor tocou num ponto, né? Por que ele foi a Sinop e não em Cuiabá? E o professor Lorenberg lembrou que o Lula, às vezes que veio aqui, quando ganhou, veio a Cuiabá, que é o maior colégio eleitoral, onde mais tem eleitor, né? É porque tem um aspecto ali naquela região que é onde estão os financiadores, Vinícius, também. Esse talvez seja o principal motivo, além do conforto de ser o habitat natural dos bolsonaristas do estado, lá em Rondonópolis, né? São as duas principais regiões, essas regiões do agro, na verdade, é onde estão os maiores financiadores também. Então, toda vez que ele vem aqui, sai com a burra cheia. Sim. Né? Inclusive agora, para a pré-campanha, que o professor não gosta, mas funciona e movimenta muito dinheiro. E você que está aí em casa, você acha que funciona políticos tão diferentes, que são adversários, que são concorrentes, irem todos para essa cantilena lá em torno do Flávio Bolsonaro? Olha, estava lá Pivetta, o governador Otaviano Pivetta, estava lá o Wellington Fagundes, estava lá os candidatos a senador, Mauro Mendes, Janaína Riva, estava lá uma enormidade de pré-candidatos a deputado federal, estava Nilson Leitão, estava, nem consigo nominar, a gente vai lembrando aqui. Samanta, né? O Abílio foi, a Samanta. Abílio foi, a Samanta foi, que é estadual, enfim, estava lá o Zé Medeiros. Você acha que funciona o fato de a pessoa dizer, olha, eu sou bolsonarista, é um fator para ela ganhar votos, ou é apenas para não perder votos? Talvez seja isso também, né? Utilize aí o WhatsApp do programa, que é o 999-322529, e mande aqui a sua opinião ou a sua pergunta para os professores Vinícius de Carvalho ou Lorenberg Alves, porque aqui você tem vez e voz. Aproveite o intervalo, nós voltamos em 2 minutinhos. Não sai daí.
Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião, que pode ser assistido aqui na TV Pantanal, no canal 22.1, mas também pode ser assistido simultaneamente pela conta da TV Pantanal no Facebook, que é TV Pantanal-Rede TV, ou também no portal Gazeta Digital, que você já sabe como acessar, www.gazetadigital.com.br. Nós estamos aqui hoje analisando, com a presença do professor Vinícius Carvalho e também com a presença sempre valiosa do professor Lorenberg Alves, a vinda, que é o grande fato político do dia, né? A vinda do senador Flávio Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, e, por enquanto, o pré-candidato oficial do PL à presidência da República, que movimentou toda a classe política. E nós temos uma matéria do portal Gazeta Digital sobre esse princípio de vaia que a imprensa atribui aí, que descreveu que o senador Jaime Campos teria recebido lá. Então nós vamos ver a matéria ou o vídeo primeiro, produção. Vamos lá, nós temos a matéria do portal Gazeta Digital e temos o vídeo também para mostrar aqui para vocês. Eu acho que foi um ruídozinho, assim, talvez de quem... Olha lá, vamos ver o vídeo. Sua amável presença hoje, nessa tarde, aqui na nossa querida Sinop. Quero saudar de forma especial o nosso grande líder Rogério Marinho, que faz parte da sua comitiva, grande amigo nosso. E demais autoridades, saúdo a todos, na figura do Dr. Roberto e do Hélio Fagundes, meu colega, os senhores deputados federais e estaduais. Flávio, esta é a região do Brasil que deu certo. É uma da região mais próspera desse imenso Brasil. De homens e cidadãos que vieram das mais diferentes partes desse país a ajudar aqui conosco, Mato Grossense, a construir e implantar aqui uma nova civilização moderna. Aí o vídeo é um pouco longo, né, para padrão de televisão, mas assim, a impressão que eu fiquei vendo o vídeo é que assim, algumas pessoas que estavam próximas de quem estava gravando o vídeo que estavam ali falando em propriedade, né, professor Lorenberg? Uhum. Pessoas mal educadas, inclusive, porque isso não é um gesto de educação, eu acho, né, enquanto uma autoridade está falando. Pessoas, né? Mas não foi assim aquela vaia espontânea que veio da massa, até porque ele não tinha massa, ele é um grupo pequeno de produtores, eu volto a insistir nisso, não era o povo de Sinop, a população em peso que estava lá, aliás, deu poucos populares, viu? A verdade é essa. É um grupo seleto, importante, gente influente de produtores. Mas eu quero ouvir a sua opinião, Vinícius. Na sua opinião, foi vaia ou não foi vaia isso? Não, acho que é bem localizada, né? E eu vi realmente algumas pessoas falando assim, não representa Mato Grosso, né? Algumas pessoas fazendo essa crítica ao senador Jaime, né? Mas eu acho que não dá realmente para caracterizar como uma vaia mesmo, né? Até porque ele tem essa afinidade lá, como você bem destacou, né? Vamos lembrar que Sinop, assim, parte desse perfil político conservador que Sinop tem deve ser uma certa gratidão em relação à ditadura militar e até ao modelo econômico, né, político, social, que foi implantado pela ditadura militar. Lá em Sinop, por exemplo, até hoje há um clube assim, muito restrito de pioneiros. Qualquer candidato a prefeito tem que dialogar, é um senadinho assim, informal que eles têm lá, que é o grupo daquelas pessoas que chegaram ali nos anos 70, 80 no máximo, né? Porque Sinop começou em 74, né? Emancipou em 79, era distrito de Chapada, né? Hoje parece uma loucura falar nisso, mas Sinop era ligado a Chapada, era distrito de Chapada. Emancipou de Chapada dos Guimarães em 79. Então tem um grupo que chegou ali nessa fase, são os pioneiros. A MITS mesmo da Transterra é uma das pioneiras, né? Então esse é um grupo que é muito ligado com a ditadura militar, né? O general João Figueiredo esteve lá quando era presidente, inclusive, nos anos 80, né? Então tem isso. Acho que inaugurou o aeroporto lá, né? Foi. E assim, então eu não vi uma vaia tão grande, né? E lembrando assim que o Mauro também está muito bem avaliado lá por conta da duplicação da BR-63, né? Que está sendo duplicada até Sinop, exatamente, né? O trecho de concessão da nova Rota do Oeste, né? E a BR-63 é a principal avenida de Sinop, né? Divide a cidade em duas ali, né? De forma bem clara, né? Então o governo goza de um apoio grande lá no município hoje, né? Professor Lorenberg, o Vinícius traz um dado que eu quero a sua análise. Assim, tem essa influência lá é uma cidade colonizada por paranaenses, né? Não é gaúcho, né? Que vieram
para colonizar e explorar madeira. Né? Assim, era a grande atividade econômica de Sinop, até aquela Operação Curupira, que desmontou a atividade madeireira naquela região toda do estado, e a partir dali eles passaram a investir em agricultura. Mas Sinop hoje, quantos habitantes tem Sinop? Já passou de... 220, né? De 200 mil. Sinop hoje é uma cidade cosmopolita, a maior cidade da região norte do Mato Grosso e a terceira maior do interior, só perde para Várzea Grande e para Rondonópolis, né? E que recebeu muita gente de outras regiões, por causa das universidades. Tem um campus gigante da UFMT, tem da Unemate, tem de universidades particulares, tem um setor de serviço muito pujante, e veio muita gente ali do Pará, de Rondônia, trabalhar com outras atividades que não a madeira, né, como frigorífico e a própria agricultura. Como é que você analisa, professor Lorenberg, essa nova composição? Porque ali tem será que prevalece muito esse conservadorismo dos produtores diante dessa realidade? Aonde costuma ter universidade, tem um pensamento progressista mais presente, né? Kleber, você é um grande jornalista, né? Estou colocando você aí para avaliar comigo esse assunto. O repórter é assim, pergunta, né? O repórter é assim, né? Mas, Kleber, você já deu exatamente a resposta que deveríamos dar. E o Vinícius complementou e falou um pouco antes. Mas veja, amigos, quando você tem um grupo de pessoas que não é homogêneo, é bom lembrar sempre, é heterogêneo, é bom lembrar. Vou pedir a reflexão do amigo telespectador a voltar a 2024, na mesma Sinop. E pode voltar um pouco antes, a 2023, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi à cidade e desfilou em carro aberto, de lado tinha exatamente a senhora Mirtes, que era a candidata ou a possível candidata a prefeita de Sinop, que contrapunha ao candidato do partido PL. Olha bem. Roberto Dória. Exatamente. Você tem esse retrato lá em Sinop. Tanto é verdade que tem vídeos no YouTube, eu não estou falando nada por invenção, não, basta abrir o YouTube que vai ver quando o prefeito, que era prefeito e que foi candidato à reeleição, ele tentou subir no carro, a sua esposa já tinha subido. Ele tentou subir e foi barrado, foi impedido. A sua esposa, que estava no carro, foi obrigada a descer do carro. E lá no carro estava exatamente o ex-presidente da República e a senhora Mirtes, que era candidata do ex-presidente da República à prefeitura de Sinop. Bolsonaro em alta. Em alta. É bom lembrar sempre isso. Portanto, amigos, você tem alguém do partido apostando suas fichas em uma candidatura de outro partido. Uhum. De outro partido. E qual foi o retrato que vimos? A reeleição do atual prefeito. Ou seja, o Bolsonaro perdeu e perdeu feio naquela disputa municipal. Esse é um ponto para todos nós refletirmos, que simplesmente especifica aquela minha primeira frase. Veja, amigos, você não tem um corpo homogêneo, você tem um corpo heterogêneo, que é exatamente agora. Falou-se na vaia, o Kleber foi muito feliz, que de fato o vídeo não traz a vaia por inteira. Se você não prestar muita atenção, você sequer vai percebê-la. Mas é possível que tenha havido vaia de 2 ou 3 ou 4 ou meia dúzia de pessoas? Claro que é possível, porque todo encontro disso sempre terá alguém que contrapõe a uma figura A, a uma figura B ou a figura C. Se não me falha a memória, e me ajude, Kleber, e o professor Vinícius pode me ajudar nesse sentido, o governador Mauro Mendes, junto com Lula, foi vaiado. Uhum. E você teve nitidamente a vaia. O vídeo trazia isso. Mas
Porque exatamente, amigos, sempre nesse local e nesse movimento todo, sempre tem um grupo ou duas ou três ou meia dúzia de pessoas que não gosta de uma figura A, B ou C. Ali também era a mesma coisa. Então o senador Jaime Campos, e aí eu vou provocar a reflexão, como nós não temos tempo suficiente para fazer essa discussão, mas provocar uma reflexão. Veja, o senador Jaime Campos é de esquerda? Nunca foi. Nunca Ele foi. é de direita. E direita mesmo. Raiz. Direita mesmo. O seu Fiote, que é o pai do Jaime Campos e do Júlio Campos, o primeiro partido que ele filiou-se e que ele assinou a ficha de filiação foi da UDN. E participou na primeira reunião da UDN. Dizem, não tenho dados para comprovar isso, mas dizem que quando ele voltou para casa, a dona Amália deu uma bronca nele, ele desfiliou-se da UDN e assinou com o PSD do Filinto Miller. E ficou no PSD. O PSD era um partido de esquerda? Nunca, amigo. Nem a UDN era partido de esquerda. Então a gente tem isso com toda a clareza para não confundir, e aí para provocar de vez a reflexão, não confundamos bolsonarismo com direita. São duas coisas, duas vertentes completamente distintas e diferentes. Também não devemos confundir lulismo com esquerda. São duas vertentes completamente diferentes e distintas. Mas nós não temos tempo para isso. Mas a provocação é exatamente para a nossa reflexão. Então sempre haverá isso. Quem vaiou porque tem uma leitura ou pensa em determinado... o senador Jaime Campos estava lá, não é dele ficar lá. Talvez pensando exatamente nesta possibilidade, que é falsa possibilidade. Algumas pessoas funcionam bem como descreveu aqui para nós na semana passada o deputado Botelho. Elas se acham donas do posicionamento, né? Ele falou em relação ao Abílio, mas tem muito mais gente, sobretudo entre os bolsonaristas, que eles acham que eles têm o condão da verdade, de onde eles baterem a varinha mágica deles é para ungir os verdadeiros direitistas ou bolsonaristas. E não é bem assim que a banda toca. Tanto assim que nós vamos ver agora um vídeo do próprio Flávio Bolsonaro dizendo que o candidato oficial dele e do PL são, para o governo, o senador Wellington, que tem a fama, e não é por acaso, de melancia, porque ele sempre, durante a era Lula e Dilma, ele navegava... Foi base dos dois. Foi base dos dois, navegava ali com tranquilidade. E o Zé Medeiros para o Senado, que é bom, assim, não é tanto tempo assim, mas é bom reavivar a memória das pessoas, iniciou a vida política dele no PPS, que, para quem não sabe, significa Partido Popular Socialista, que tem origem no Partido Comunista Brasileiro, o Partidão. Então, são muito menos direitistas do que o Jaime Campos, né? Convenhamos. Convenhamos. Isso não é opinião, isso é fato, né, Vinícius? Verdade. Então, temos o vídeo aí do Flávio falando. O senhor na campanha vai subir só no palanque do candidato do PL ou de todos que te apoiarem? O nosso candidato, o pré-candidato ao governo aqui em Mato Grosso é o Wellington Fagundes, meu amigo senador. O nosso pré-candidato ao Senado é José Medeiros. Esse é uma pessoa que o presidente Bolsonaro tem um grande apreço. Eu acompanho há bastante tempo já na Câmara dos Deputados. É um parlamentar muito atuante, leal, muito querido. E, obviamente, na candidatura à presidência da República, não tem que escolher apenas alguns candidatos. Nossos oficiais são esses, é óbvio que nós vamos pedir votos para eles, mas todos os apoios são bem-vindos de todas as demais lideranças aqui, em especial aquelas que estão unidas para resgatar o Brasil das mãos sujas do PT. Produção, você podia voltar esse vídeo só e congela a imagem sem áudio, só para eu destacar uma imagem que está no fundo, lá no fundo, no plano de fundo, enquanto o Flávio Bolsonaro fala. É possível? Olha lá, ó, com o celular na mão, lá em cima do topo da cabeça do Flávio Bolsonaro, está ninguém menos do que o governador Mauro Mendes, o ex-governador Mauro Mendes,
pré-candidato ao Senado também, do lado do vereador aqui de Cuiabá, o Ranalli, não é isso? Isso. E aqui no cocoruco da cabeça do Flávio está de boné o Zé Medeiros. Olha o constrangimento. A minha pergunta, pode voltar, produção, a minha pergunta no início do programa, para o Vinícius e para o Lorenberg, é exatamente isso aí. Esse retrato expressa o que eu estou aqui querendo explorar e vou voltar a esse ponto. Assim, vale a pena esse constrangimento, Vinícius, de você estar ali do lado do Flávio Bolsonaro e ouvi-lo dizer para toda a imprensa que o candidato oficial dele é o Medeiros, apenas o Medeiros, porque ele ainda fez esse corte, apenas o candidato do PL. Ele não falou, vamos ver o outro. Não, ele não falou, ele falou, é apenas o Medeiros. E o Pivetta estava ali também, ele só não apareceu, né? No enquadramento desse vídeo, né? E o Pivetta ouvia assim, não, e o candidato a governador é o amigo, senador amigo, o Wellington Fagundes. Vale a pena passar por esse constrangimento? Porque o eleitor do Bolsonaro está vendo isso. Então, por que adianta eu ir lá para passar por esse constrangimento? Qual é o lucro que eu vou obter com isso? Vou insistir, vou repetir essa pergunta para você agora com base na imagem. Entendi, com mais um recurso, né, de análise, né, Cleber? É verdade. Vale a pena pelo seguinte, porque primeiro tem várias questões aí, né? Primeiro que ainda há uma articulação para tentar tirar o Wellington da jogada. Né? Tem gente que ainda sonha em que o Wellington recue da candidatura, e a Janaína Riva também, que não sai candidata a senadora, né? Que essa chapa, o Wellington e Janaína, que está se desenhando, né? O Wellington Medeiros e Janaína, que essa chapa seja desarticulada, e nós temos a chapa ainda Pivetta, Mauro e Medeiros. Tem gente que ainda trabalha com essa chapa. Um grande acordão em torno do Pivetta, né? E a vice poderia ser a própria Janaína ou até a Samanta. Se o PL viesse, a Samanta poderia ser vice do Pivetta. Né? Ela foi trabalhada como vice em algum momento, depois houve um recuo, né? Então muita gente ainda acha que é possível haver um acordão, né? E política é pressão, porque essa decisão será tomada lá nas convenções, né? Então, todos eles que estavam presentes ali estão pressionando, né? O Flávio fez uma fala para hoje, né? O que tem para hoje, né? O que tem para janta, né? Que a turma brinca, né? O que tem para jantar? O que tem para almoçar hoje, né? O almoço de hoje é esse, né? Eu acho difícil, eu acho que o Wellington não recua, eu acho que é uma candidatura irreversível. Tanto o Wellington quanto o Pivetta, eu acho que esses dois não recuam. Tem gente que acha que o Pivetta pode recuar também para o Cidinho, ser candidato, eu acho que é muito difícil. Eu acho que os dois mantêm essa candidatura, né? São quase que irreversíveis. Porém, tem gente que acha que não, né? Então, e ainda que não haja esse recuo, o Republicanos, o PRB, deve coligar com o PL, né? Que é o partido do Pivetta, né? Que é o Tarcísio também, né? Governador lá de São Paulo, então ele deve compor a coligação. Para presidente. Para presidente da República. Até a Federação União Brasil-PP, viu? Que estava indecisa, ia liberar os estados, né? Já está inclinando para coligar com o Flávio. Tem um cheiro aí da Tereza Cristina Correia da Costa, vice, né? É um dos nomes cotados para vice, né? Do Flávio Bolsonaro e a Tereza Cristina, que é conterrânea nossa, né? Que é para manter senadora para Mato Grosso do Sul, né? Essa ligação com o agro, né? E com as mulheres. Eles querem uma vice-mulher, né? Eles estão querendo uma vice-mulher e ela nos nomes listados, né? Então, assim, em política, o que o político tem que ter, Cleber, eles falam muito de coragem, mas não é coragem, é disfarçatez, é cara de pau, é cinismo, né? Que eles precisam ter. E isso, o que eles fizeram lá é isso, é cara de pau, né? Então, eles estão pressionando para, no mínimo, ainda que saiam duas candidaturas mesmo, Pivetta e o Wellington, que eu acho que é o caminho, eles dividem, né? Porque o voto não é verticalizado, não é vinculado, né? Todo mundo que votar no Flávio Bolsonaro não vai votar no Wellington. Ele vai distribuir, né? Esse voto aqui vai ser dividido aqui em Mato Grosso, né? As questões locais pesam muito, claro. Lembrando o que o professor acabou de lembrar aqui, com muita propriedade, está dentro desse contexto. Exatamente na eleição de Sinop, que o apoio do Bolsonaro não resolveu a vida da Mitz. Não resolveu. Porque há um estudo antigo, assim, dos especialistas nessa... Alguns chamam até de ciência eleitoral, né, em vez de marketing eleitoral, que é o seguinte: a transferência é um mito, você mesmo já te ouvi falando isso, mas ela ocorre em momentos muito específicos, quando há um alinhamento entre o pedido de voto da liderança com o desejo do eleitor de votar. Então, se eu pedir, eu que sou uma liderança aqui, pedir o voto do eleitor para quem o eleitor já quer votar, ele vai, porque ele já quer votar. Mas se eu pedir para quem ele não quer, eu vou queimar meu filme. Foi o que aconteceu em Sinop. Exatamente. Né?
Então... Tem outro detalhe também, Kleber. Assim, a transferência ela ocorre muito na horizontal, quer dizer, no mesmo nível, quando ela acontece, né? De prefeito para prefeito, de governador para governador, de presidente para presidente. Na vertical, de um nível para outro, é mais difícil dela acontecer. Porque o eleitor não olha assim na vertical como nós olhamos. Tal grupo presidente, tal grupo o eleitor olha na horizontal. Governo do Estado, quem que é o governo? Piveto. Quem que é a oposição é ele, entendeu? Eles vão olhando na horizontal. Do Paulo Guimarães, do GPP, né? Então, enfim. Vamos lá, professor, o Vinícius levantou algumas hipóteses de chapa, que de fato é isso mesmo. Tá? Assim, tem muitas possibilidades ainda aí, para muita água passando debaixo dessa ponte, mas o deputado Botelho trouxe aqui para nós, na semana passada, uma possibilidade que seria o seguinte, a chapa ideal, né? Aí, ele trouxe, para ser verdadeiro, assim, 100% honesto, ele trouxe a admissão de que ele já ouviu e já perguntou para ela, e ela negou, que a Janaína está sendo cotada para vice do Otaviano Pivetta. Aí eu acrescentei a informação de que quem está trabalhando isso, porque eu também já ouvi isso nos bastidores, é o Eraí Maggi, porque a chapa ideal do Eraí Maggi é Pivetta governador, Janaína vice, Mauro Mendes senador e Carlos Fávaro, senador. Essa é a chapa dos sonhos dele. Né? Chapa do agro, né? O senhor acha que qual das chapas aí? Vamos falar a chapa que o senhor acha mais provável nesse grupo aí bolsonarista e não de direita, bolsonarista. Está falando que eu vou anotar aqui. Mas deixa eu fazer uma pequena observação antes, Kleber. Veja, o Vinícius foi muito feliz quando descreveu aquela cena e você identificou as pessoas ali dentro. Mas tem um outro detalhe que complementa aquela cena, que complementa as figuras ali, os atores ali, que é a fala do senador Flávio Bolsonaro. Ele foi muito feliz. Ele não saiu batendo em A, B ou C. Ele tentou juntar todo mundo. Ele falou assim, olha, o nosso candidato é o Wellington Fagundes, a governador do estado, e Medeiros, senador. Ele agiu corretamente, amigos, porque ambos pertencem ao mesmo partido dele. Então ele agiu de forma correta. Porém, há uma outra frase que está junto com isso. Nós aceitamos todos os apoiamentos, todos os apoios. Quem quiser nos apoiar. Exatamente, né? Ele não descartou A e nem B e nem C. Mas vamos pegar exatamente a sua questão agora. Eu não tenho dúvida nenhuma, embora o senador Wellington Fagundes já tenha feito isso lá no passado, que ele estava ensaiando uma candidatura ao governo do estado, e antes de começar a campanha, ele renunciou, ele desistiu. Renunciou não, ele desistiu de vir para a candidatura ao governo do estado. Agora não, ele parece que está muito firme na sua candidatura, embora tenha dentro do PL uma resistência muito forte com relação à sua candidatura. E a resistência não está em filiados antigos do PL, amigos. A resistência está nos novatos, nas pessoas que entraram agora em 2022, que são pessoas que não têm nenhuma afinidade com o PL. É bom lembrar sempre isso. É bom lembrar sempre isso. O PL, como todos os outros partidos, também não são homogêneos. Dentro do PL, a grosso modo, nós temos duas camadas ou dois grupos. Um grupo mais antigos, que tem o Wellington Fagundes como a grande liderança, e o é, de fato, porque o Wellington Fagundes começou e filiou-se no partido em 1988, 2 anos depois da criação do partido. O partido foi criado em 1986. Esse grupo filiado mais antigo está do lado do Wellington Fagundes. Mas esse grupo que entrou agora em 2022, que não tem nenhuma afinidade, vou repetir, não tem nenhuma afinidade com o PL, tem certa resistência com o Wellington Fagundes. Particularmente, eu não acredito que o senador Wellington Fagundes venha a desistir. Eu não acredito nessa possibilidade. Professor, segura aí, nesse ponto que o senhor não acredita na desistência do Wellington, porque eu me perdi aqui no horário, nós temos que chamar o intervalo. 2 minutinhos, nós estamos de volta. Aproveite e mande a sua pergunta.
bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Opinião desta quarta-feira, dia 22 de abril. Uma nova segunda, né? E já antevéspera de sexta também, né? Porque daqui a pouco já acaba a semana, muito rápido. Professor, o senhor estava dizendo que, na sua análise anterior, que o senhor não acredita na desistência da candidatura do Hélito Fagundes. E o senhor estava fazendo um contexto para responder a minha pergunta de qual que é a chapa que o senhor acha que vai sair, a chapa da direita aí. Você lembrou bem, Kleber, e você foi muito feliz, quando o Eduardo Botelho esteve aqui conosco, ele falou que, de fato, existem duas candidaturas. Ele não falou com essas palavras, mas eu estou repetindo aquilo que ele falou, não com as mesmas palavras. Existem duas candidaturas que não deveriam existir. Apenas uma deveria prevalecer aí, que é a candidatura do senador Jaime Campos e do governador Otaviano Pivetta. Não deveriam aparecer as duas, mas apenas uma. Que enfraquece o grupo. Exatamente. Né? A existência das duas candidaturas enfraquece o grupo. Eu não diria grupo, eu diria que o Partido União Brasil enfraquece muito. Embora possa vir a fortalecer o grupo do Mauro Mendes, o grupo político do Mauro Mendes. Embora isso possa vir a acontecer. Mas o fortalecimento, nesse caso, do grupo do Mauro Mendes, enfraquece o grupo, a União Brasil, o Partido União Brasil. Nós não podemos perder de vista que grupo político é uma coisa, partido político é outra, muito diferente. É muito diferente. E nesse particular, a meu juízo, o deputado estadual Eduardo Botelho está coberto de razão. Ele está visualizando exatamente o fortalecimento da candidatura dos grupos ou do grupo. E, de fato, ele tem uma certa razão neste particular. Porém, existem algumas coisas que é bom a gente também estar trazendo aqui. Eu já ouvi muitas e muitas vezes falar que a única saída da manutenção da candidatura do senador Jaime Campos para o governo do Estado está exatamente na convenção do União Brasil e do PP. E que também essa convenção poderia simplesmente tirar ele do páreo. Poderia tirar ele do páreo. Eu, particularmente, não creio nesta possibilidade. Você acha que ele ganha a convenção? Eu acho que ele ganha a convenção. O que eu não acredito é que se isso vai, de fato, levar para as convenções, amigos. Vamos repetir, vamos ler o Estatuto do União Brasil. Ou vamos ler o Estatuto da Federação PP União Brasil. O senhor leu? Eu leio todos, eu conheço todos os estatutos. Lorenberg, cara. Então conta para nós. Todos os estatutos. Vamos trazer bem simples, amigos. Quem decide uma candidatura a prefeito e a vereador é o Diretório Municipal, em especial a Assembleia do município daquele partido. Que é a convenção. Que é antes da convenção. Antes da convenção? É antes da convenção. Deveria ser a convenção. Uma prévia. Deveria ser. Mas como há muito tempo, nós já vimos, já discutimos sobre isso. Eu falei em 1965, nós falamos aqui em 1985, foi as últimas grandes convenções. O PT teve, né? Prévia, até o Lula disputou prévia. Discutiu. Mas, amigos, isso é muito raro acontecer, muito raro. E quem decide as candidaturas, tanto para o parlamento estadual e federal, governo e senado, é exatamente o diretório estadual. Ah, não é a convenção? Não, é o diretório e a convenção desse diretório. Só que aí tem um detalhe, é preciso também observar os delegados aí. Entra a figura dos delegados. Se isso prevalecer o que está escrito, o que raramente acontece, se prevalecer o que está escrito no estatuto, dificilmente o senador Jaime Campos perde a convenção. Ele aposta nisso, né? Ele aposta nisso. Dificilmente ele perde. Mas eu volto aqui a lembrar ao amigo telespectador que o deputado estadual Eduardo Botelho tem razão
Quando ele disse, por isso que ele não falou. Ele falou, o meu candidato ao Senado é o Mauro Mendes e a minha candidata ao Senado é a Janaína. E o governo, ele não disse. Não quis falar. Ele não quis falar. E por que isso? Ele explicou aqui para nós. Não vou falar porque a minha ideia é que haja uma conversa entre os dois. Uma aliança entre os dois. Já o Wilson Santos, que também esteve aqui na semana passada, acredita que o Jaime vai para a convenção e perde a convenção. Qual que é a sua análise nisso? Eu acho que é incerto, Cleber. Assim, o Jaime tem um poderio muito grande. Até eu tive a oportunidade de entrevistá-lo em outro veículo, né, ontem, né? Eu perguntei isso para ele, e se a convenção, porque ele quer dividir em 2 momentos, 2 votações, né? A primeira votação é, quer candidatura própria ou não? Sim ou não? A candidatura própria. Se ganhar o sim a candidatura própria, aí ele é candidato. Aí vamos ver os candidatos. Entendi. Porque aí é boa saída, porque entendeu? Ele não perde a convenção. Pronto, ele é craque, já é craque, entendeu? Ele veio com essa. Boa saída. Então tem essa. Boa solução. Então eu até perguntei para ele, e se eu perder na convenção, né? Eu fiz algumas simulações lá, né? Mas assim, em política as pessoas às vezes não percebem que é correlação de forças, né? A pessoa tensiona para um lado para compor, né? Com muito mais força, né? Não é que ela queira aquilo obrigatoriamente, ela ocupa aquela posição, aquela situação ali, aquele espaço, né? Aquele território, aquele terreno para poder negociar numa situação melhor, né? Então pode haver algum tipo de negociação. Agora o Botelho, né, no mínimo ele está falando, eu já vi este filme antes, né? O Botelho coçou aquela carequinha dele, eu já vi este filme. Porque, por exemplo, o que aconteceu na eleição para a prefeitura. Ele está cabeludo agora. Ele está cabeludo? Fez implante, né? Oxe, não tem mais careca não, só os convictos. Só os pobres. E os convictos, eu sou um caso de um careca convicto. Que gosta, né, da calvície, né? Não vou. Porque em 2024, aqui acabou tendo um segundo turno Lula, né, Lulinha e Bolsonarinho, quer dizer, PT e PL, Lúdio e Abílio, aqui em Cuiabá, porque o centro rachou, né? A disputa Fábio Garcia e Botelho, que foi ali que a eleição se decidiu, né? Então, isso prévia, né? E assim, o Wellington, muita gente acha que ele pode ser, nessa eleição, um Botelho, alguns acham que ele é um Botelho que vai repetir o desempenho ruim do Botelho, né? Outros acham que não, que ele pode ser um Botelho que pode dar certo se passar para o segundo turno, né? Porque se o Botelho tivesse passado para o segundo turno, ele teria ganho essa eleição do Lúdio. O Botelho ganharia do Lúdio. Apertadinho, mas ganharia. Ou do Abílio, né? Do Abílio, na verdade, desculpa. Né? Abílio e Botelho no segundo turno. Se o Wellington passa para o segundo turno com o Pivetta, o Wellington é favorito. Porque em quem vão votar os eleitores do Lula? A maioria vota no Wellington. O Wellington está mais próximo deles do que o Pivetta. Porque muita gente olha o PL, bolsonarismo, mas o Wellington tem uma relação histórica, né, com o lulismo, tem vários canais de comunicação via universidades federais, onde o Wellington trabalha muito, o IF, o IFMT, né, é um aparelho, né, um órgão, né, onde o Wellington trabalha muito, então ele tem canais de comunicação com o eleitorado lulista. Então isso pode acontecer nesse desenho, né, o Wellington e Pivetta no segundo turno, o Wellington receber esse apoio da maioria do eleitorado lulista. Né. Muito bem. Tem aqui uma participação do Ivan, no telespectador Ivan do Cochipó. Vamos pôr lá, produção. Boa noite, bancada. Professor Lorenberg, se formos ser racionais e honestos, dificilmente elegeremos os atuais políticos, em caixa alta, que se apresentam para um cargo eletivo. Na minha opinião, após a Constituição de 88, que a meu ver só favorece políticos e pessoas abastadas financeiramente, não tivemos mais políticos que se identificam com o povo. Não tenho político e nem partido de estimação. Ivan do Cochipó. O Ivan é um telespectador ativo aqui no programa, ele participa toda semana, grato, Ivan, pela sua participação, e uma pessoa entendida, né? Vamos uma hora ver se convidar você para vir aqui, Ivan. Que tal, professor? Mas é uma boa. Trazer representando os telespectadores da opinião. Eu vou pegar aqui, pedir para a produção entrar em contato com você, Ivan, para agendar para você vir aqui, se você topar, representando os nossos espectadores. Vai ser legal, né? Muito bom. Da gente ter... É uma forma de homenagear os nossos telespectadores. Porque, assim, quem gosta de programas, você participa de vários programas, em podcasts, programas de rádio, né? Quem gosta desse formato de programa, normalmente são pessoas bem esclarecidas, que acompanham o noticiário, né? E estão atentas, estão bem informadas. Então, eu acho que é uma retroalimentação que a gente vai fazer de trazer um telespectador aqui. Professor Vinícius, você vai me dar um presente? Vou aproveitar aqui, nós estamos no minuto final. Cadê? Está na hora de você mostrar aqui o presente. Eu vou dar mais um livro de minha autoria aqui para o Kleber, Metajogo Político. Né, Kleber? Depois eu vou te dedicar. Olha aqui, produção.
Cadê aqui o metajogo político? Olha aí. E professor Lorenberg, eu não ia perder essa oportunidade. É o segundo livro que eu ganho aqui na bancada, professor. O senhor tem 22, ainda não me deu nenhum. Cadê aquele box naquela caixa? Né? Eu já vou exigir o box. Vinícius, grato, viu? Obrigado. Grato a você pela sua participação aqui conosco hoje. Grato a você também, professor Lorenberg. E a mim, o meu agradecimento especialíssimo a você que nos acompanha aqui todos os dias. Amanhã estamos de volta. Desta vez espero que podendo entrevistar o secretário estadual de Saúde. Até amanhã.